Hoje a gente vai falar sobre seleção de conteúdo, né, gente? Porque afinal de contas a gente tá começando o ano letivo, tem um monte de gente aí, né, que o ano já tá batendo na porta, que tá começando aí semana que vem, que tá começando em seguida, tem alguns lugares que começam um pouquinho mais tarde, tem gente que já começou e a gente precisa fazer a seleção do conteúdo. O que eu vou trabalhar com as crianças de 4 a 6 anos durante o meu ano letivo, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A primeira coisa que eu queria dizer pra vocês, e que eu acho que é muito importante da gente se organizar e pensar, é que nessa faixa etária não adianta a gente pegar todo aquele arcabouço de terminologia da dança clássica, tá? E começar a querer ver quais são os passos mais simples e sair ensinando para as crianças. Elas têm 4 anos, 4 a 6 anos. A gente ainda tá falando aqui de um formato de aula que ainda não é aquele formatão de aula todo fechadão, né? De técnica puramente de balé clássico, tá, gente? Então, eu vou trazer várias coisas aqui pra vocês, coisas que talvez vocês pensem assim, mas isso é óbvio. Lembrem que uma vez eu falei, o óbvio não é óbvio, tá? A gente vai trabalhar com toda a seleção de conteúdo, porque que dá pra trabalhar de 4 a 6 anos, né? Pra quê? Pra que a gente consiga desenvolver as habilidades que são necessárias para que essa criança consiga, né, chegar ali depois, a partir dos 7 anos, estar apta, né, para conseguir fazer aquela aula realmente entrar na técnica propriamente dita, né, digamos assim, da dança clássica. Então, quem tá pensando aqui que eu vou falar de piruetas, de fouettes, de rond de jazz, grand ronds, tá? Eu não vou falar disso, porque isso a gente só vai começar a trabalhar com os nossos alunos, tá? Bem mais pra frente, ok? Mas a gente precisa dar uma base. E que base é essa? É uma base para que a criança tenha entendimento do movimento, para que ela tenha base de sustentação para esse movimento, né? Para que ela consiga se desenvolver. Aí um monte de professores às vezes me diz assim, mas meu Deus, e agora como é que a gente vai conseguir fazer para que as crianças... eu tenho um monte de ano e não tenho quase passos que elas saibam fazer. A gente vai descobrir que tem muita coisa que a gente pode trabalhar com essas crianças. Então a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês, além desse monte de primeiras coisas que eu já disse, né, é que a gente precisa pensar, quem assiste, quem acompanha já desde o ano passado, ou quem já viu alguns vídeos meus falando, já deve ter me escutado falar que uma coisa muito importante é a maneira como o cérebro humano aprende. A forma como o cérebro humano aprende é muito importante para que a gente consiga pensar e organizar a nossa seleção de conteúdo. Então vamos pensar, eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, tá? De como que a gente aprende as coisas, como que o cérebro aprende as coisas. Lembra uma vez que eu falei para vocês que o cérebro humano é extremamente preguiçoso? E ele é preguiçoso, tá, gente? Por quê? Porque ele tem que dar conta de tudo que a gente faz, de toda a nossa existência, né? Então, ele não consegue, todas as vezes, precisar aprender uma outra coisa, né? Uma coisa nova. Ele precisa buscar aquilo que já é conhecido. Então, para que a aprendizagem se efetive e para que a aprendizagem funcione de uma forma melhor, o que o nosso cérebro faz? Ele busca algum referencial que é conhecido dele, traz aquilo para a prática, adicionado aí de emoção, né? Adicionado de ativação do nosso sistema límbico, né? Que é o sistema responsável pelas nossas emoções, né? E aí isso vai pro movimento, você experiencia aquilo, você vivencia aquilo e isso vai se transformando em aprendizagem, ok? E aí você consegue fazer os pareamentos, tá? Então eu vou trazer. Por que eu disse isso? Porque eu vou trazer um monte de nomenclaturas, que não são as nomenclaturas do balé clássico, mas pra gente conseguir ir pareando e descobrindo o que a gente pode fazer com essas crianças de 4 a 6 anos, certo? Ok? Então, vamos lá. Pensando no quê? Pensando no desenvolvimento psicomotor que essas crianças têm, em que fase de desenvolvimento motor elas estão, em que fase de desenvolvimento de entendimento, né, elas estão, e aí a gente seleciona o conteúdo que a gente vai trabalhar, certo? Assim, gente, eu vou ir falando, vou tentando explicar o que é. Quando vocês não entenderem, vocês avisam aí que não entenderam o que eu quis dizer, tá bom? Que aí a gente vai falando se vocês não entenderem, tá?
De vez em quando eu dou uma desenhada aqui e mostro pra vocês se for alguma coisa que eu achar que seja pertinente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode trabalhar, eu vou começar do chão pro de pé, tá bom? Porque, lembram? Falei aqui na nossa aula, naquela live super especial que eu fiz falando sobre o desenvolvimento das habilidades. Lembram que eu falei um pouquinho sobre neurodesenvolvimento e que o neurodesenvolvimento motor, ele vem, né, da base, né, e você vem lá do chão, né, você nasceu, deitou, engatinhou, sentou, parará, até que você fica de pé. Então, vamos começar por aí. Então, vamos lá. Coisas sentadas, ok? O que a criança de 4 a 6 anos pode fazer e que você precisa trabalhar na sua aula? Uma coisa que todo mundo trabalha, borboleta. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai citar lá, né, vão anotando aí, é borboleta. Gente, lembrem que quando a gente senta de borboleta, a gente precisa ensinar a criança a sentar em cima dos isquios. A gente precisa ensinar essa criança a segurar os pezinhos, tá? Não segurem os pés puxando a pontinha do pé para cima. Quando você segura a pontinha do pé na borboleta e puxa essa pontinha do pé para cima, vocês entendem o que eu tô dizendo? Segura dos dois ladinhos e puxa a pontinha do pé para cima. A criança tende a fazer isso, tá? Se a gente cruza as mãozinhas em X para segurar nos tornozelos, é mais difícil da criança fazer isso. O que acontece se a criança faz isso? A gente tem uma mobilidade no pé, tá? Uma mobilidade articular, ó, o nosso pé consegue fazer isso aqui. Tá? E é isso que ele faz quando ele tá em borboleta e a gente puxa a ponta dele pra cima, tá? A gente vai fazendo com que esse pé alongue uma região onde a gente não quer, nesse momento que aconteça, e acima de tudo a gente vai viciando esse pé a ficar assim. Depois a gente quer que essa criança produza um alinhamento correto desse pé, né? E esse pé tá acostumado a fazer isso, né? Essa mobilidade aqui, ó, lá de ficar puxando a pontinha na borboleta. Então, sentou de borboleta, isquios no chão, mostra onde é o isquio para a criança, cruza as mãozinhas, tá? Segura com as mãozinhas cruzadas nos tornozelos. Isso vai te dar postura, né? Vai te dar todo o entendimento de corpo para a criança e você não trabalha aquela questão do pezinho ali que é perigosa, ok? Então, borboleta. Aí você pode fazer mergulho na borboleta. Porque você já está trabalhando alongamento, você já está trabalhando uma série de outras questões. Então, mergulhar na borboleta, cheirar o chulé, enfim, tudo aquilo que vocês utilizam, né? Para que a criança vá com a pontinha do seu nariz lá. O mergulho é legal porque você faz com que a criança precise alongar. Porque mergulhar é diferente de você descer retinho. Mergulhar é você ir daqui e trazer alongado. Então, você vai redondinho e traz alongado. Isso faz com que a gente tenha um entendimento de que isso é um alongamento e não um descer assim, ó, com as suas costinhas. Você desce assim, alonga e sobe, certo? Mergulho na borboleta. Aí, podemos trabalhar também, aqui ainda estamos lá sentado, conteúdo, barquinho, gente. Barquinho, para que a criança pese para um lado e para o outro, certo? Para que a criança possa utilizar. O que é o barquinho? Você está sentado em borboleta e você balança para um lado e para o outro. O bacana é você pegar as mãos, tá? Que você já coloca elas aqui como se elas fossem a vela do barco, que vai para um lado, que vai para o outro. E a gente está trabalhando o que aqui? A gente está aquecendo o punho, que a gente vai precisar daqui a pouquinho para poder fazer caminhadas. Então, outra coisa que dá para trabalhar, certo? Bater bolo. Já falei uma vez do bolo aqui, alguém uma outra vez me pediu, por favor, conta de novo o que é o tal do bolo. Vou contar o que é o tal do bolo. O tal do bolo, você senta com a criança com as duas perninhas esticadinhas lá na frente e você vai pegar os ingredientes lá no alto. Pega os ingredientes lá no alto. E você vai colocando os ingredientes lá na pontinha do seu pé, ou seja, você já tá alongando, né? Pega os ingredientes lá no alto da prateleira, leva lá na pontinha do seu pé, coloca o ingrediente lá na batedeira do seu bolo. Então você vai, as crianças vão colocando várias coisas, você vai perguntando, elas vão dizendo farinha, ovos, leite, enfim, tá? Você já tá trabalhando um bom alongamento aqui, tanto disso quanto, né, posterior das suas pernas. Aí a criança coloca lá todos os ingredientes e ela vai bater esse bolo. Então você vai trabalhar ritmo, ela vai bater esse pé forte no chão, dobrou as pernocas, bate.
Terminou o bolo. Agora a gente vai fazer a cobertura do bolo, né? Coloca o bolo pra assar, a cobertura do bolo. Vou pegar lá em cima de novo. Pega. Coloca tudo lá, só que agora com a pontinha bem esticadinha. Agora a cobertura do bolo, ela é bem delicada. Então você vai bater com os pezinhos, com a pontinha do pé bem delicadinho, tá? Que você também tá trabalhando um pouquinho, já tá trabalhando abdômen, né? Trabalhando força abdominal, que é importante para as crianças, ok? Então, isso é o bater o bolo, tá? Cabeça, gente. A cabeça precisa trabalhar também, porque aí a gente diz pra criança, não olha pro chão. Aí a gente diz pra criança, e precisa aquecer, gente, tá? Então, isso também tem que estar no nosso conteúdo. Isso também é conteúdo que a gente está trabalhando, né? Então, vamos lá. Cabeça. Cabeça dizendo que sim, ok? Cabeça dizendo que não. Para um lado e para o outro, certo? Ainda dá para usar a cabeça lá, ó, tentando colocar no ombro. É a orelha que tem que ir, não pode ser o ombro que vai na orelha, né? E você vai ensinando e passando isso para as crianças, tá? Então, cabecinha dizendo que sim, cabecinha dizendo que não. Pé de bailarina e pé de palhaço tem que estar aí no conteúdo, né? E tem que trabalhar isso certinho, sentadinho lá, perninha esticadinha lá na frente, meia ponta, flex, meia ponta estica. Gente, já desde o primeiro momento, já desde as crianças pequenas, a gente precisa ter meia ponta flex, meia ponta estica. Dá verão, calor, verão no país todo, dá para tirar a sapatilha das crianças para elas enxergarem esses pés, enxergarem os dedos e perceberem que podem fazer isso, certo? Então, que você pode chamar como você quiser. Chamei aqui de pé de palhaço, pé de bailarina, que é o mais comum da gente usar, tá? Prosseguindo. Pegar o dedão do pé de palhaço. Então, você já tá trabalhando o alongamento. Lembra que a gente trabalhou o alongamento da região posterior com as crianças? Elas conseguem fazer isso nessa faixa etária. Você trabalhou com o pezinho esticado. Agora eu quero trabalhar com o pé em flex, que é mais difícil, certo? Eu não posso começar com o pé em flex, gente. E assim, eu tô dando aqui pra vocês o conteúdo, mas vocês vão ter que escalonar isso, né? Dividir isso durante o ano e ver o que vem antes, o que vem depois do que, certo? Já vou falando, né? Esse aqui vem depois. Primeiro a criança tem que estar com um alongamento legal, ter trabalhado bem lá com o pezinho esticado pra depois você fazer isso. Por quê? Porque você fazer esse tipo de alongamento com o pé flex, né, flexionando os pés, é mais difícil porque exige um alongamento maior da região posterior. Mas pegar o dedão do pé do palhaço, né? Então pega o dedão do pé do palhaço lá na frente. Você pode usar de outras formas também, outros nomes, tá? Fazer carinho no pé, né? Que é quando você, isso que a gente falou de colocar lá o pé, os ingredientes, né? Aí você pode só fazer um carinho no pé. Então vai lá na frente, faz um carinhozinho, faz um carinho, fica lá um pouquinho para fazer mais carinho no pé, para trabalhar todo esse alongamento, ok? A gente já pode começar com as crianças de 4 a 6 anos no chão, com as perninhas sentadinhas lá, as perninhas lá na frente, trabalhar andeor, fechou paralelo, andeor, fechou paralelo, tá? Então aqui eu já posso começar com os pezinhos esticadinhos, perninhas lá na frente, trabalhar isso, tá? Costas, lembrando sempre da postura, com os bracinhos ali do lado para dar um apoio, né? Porque senão é mais difícil de fazer, ok? Então você pode trabalhar isso. Sentado ainda, e aqui você pode usar até a perna de índio, gente, no começo, porque é mais confortável e amigável para criança. Mas pode ser na borboleta também, pode ser com a perninha esticada lá na frente também, pode ser que a gente vai ver aqui depois em segunda posição também, tá? Mas primeiro eu vou trabalhar sentado esses braços, para depois eu poder trabalhar esses braços de pé, porque eu tenho uma base de bumbum maior do que a minha base pé, ok? Então, braços de, né, balão, o coroa do rei, ou quinta posição, ou terceira posição para quem trabalha com Vaganova, tá? Os braços de borboleta, que são importantes. Olha aqui que agora nós vamos falar, ó. Braço de borboleta, vocês enxergam que o meu movimento está indo para fora, certo?
E agora eu vou trabalhar o oposto do braço da borboleta, que é o braço de mágica, gente. O braço vem para dentro. Vocês vão perceber que as crianças de 5 para 6 anos vão ter bem mais facilidade de fazer esse braço do que as crianças de 4 para 5 anos. Elas tendem a fazer isso aqui, ó, para frente e não para trás. Isso é uma coordenação importante que a gente precisa trabalhar com as crianças, além de toda essa fluidez de movimento, tá? Mas vocês entendem que, para que depois eu consiga fazer, por exemplo, vai pra perna isso, mas se eu não fizer primeiro no braço, que é mais fácil, tá? Não vai fazer lá na perna depois, né? Então, para eu poder fazer a diferenciação de um ballonnet e de um ballotté, eu preciso ter entendimento do que é para fora movimento e o que é para dentro movimento, tá? Então, é importante a gente colocar isso lá, tá? Tem alguém aqui me perguntando se eu vou colocar depois. Eu vou deixar gravado, tá, gente? Vai ficar gravadinho aqui, tá bom? Então, os braços de mágica que são bem importantes, tá? Braços de princesa ou os braços de demi-seconde, que é isso que eu tava falando pra vocês, ó. Se eu tô trabalhando lá, né, o pezinho lá na frente e tal, eu tenho que trabalhar esse bracinho da princesa, que é o bracinho de demi-seconde, tá bom? Então, bracinho de demi-seconde, né, que eu vou usar muito, você pode usar ele como com essa outra nomenclatura, não que você não deva usar. O braço de demi-seconde, você pode dizer que no balé, que na língua do balé, né, que na linguagem do balé, ou que né, no balé esse braço se chama demi-seconde, né, mas é como se fosse o braço da princesa em cima do vestido, porque aí você traz a referência, tá bom? E você já pode ir começando ali com os maiores, com os que já estão próximos dos 6 anos, começar a fazer os pareamentos, tá? Porque depois eles vão precisar disso, ok? Braços mexendo lá em cima. Então, esse bracinho aqui, ó, levantou e balançou assim, ó. Eu já tô velhinha, né? Então, tudo balança aqui. Mas é isso aqui, ó, gente. Isso aqui é importante que as crianças façam. Por quê? Porque eu trabalho esse movimento aqui, ó, que eu vou precisar pra quê depois? Pra colocação do meu braço. Então, pra que eu possa fazer depois um braço bem colocadinho de segunda, de primeira, de brabá, de tudo, eu vou precisar saber fazer essa diferenciação. Porque o meu ombro, num braço normal, né, num braço aí da dança, o que que faz? Né? Essa parte aqui de cima do meu braço, ele na verdade, ele é, não o ombro, né, gente? A articulação aqui do ombro. Ele faz under, e do meu cotovelo para baixo eu faço com o braço under, e o meu braço está pronto e posicionado, ó, tá? Então, é importante que as crianças trabalhem isso, e aí eu posso trabalhar assim, que é mais lúdico, para elas conseguirem fazer essa movimentação, ok? Posição sentada, então, sentar em segunda posição no chão, né, com as pernas afastadas, elas já podem fazer isso, devem fazer isso, para poder conseguir ir trabalhando bem. O susto, o que é o susto, gente? Tá? O susto é você trabalhar essa coordenação de abrir e fechar as pernas, tá? Em segunda posição. Então, você encolhe, 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 e agora a gente vai dar um susto e abriu os braços e as pernas ao mesmo tempo. Agora, esconde de novo, traz tudo juntinho, né? Junta os bracinhos, encolhe as perninhas, fica no montinho, vamos dar um susto e abriu a perna e abriu o braço. Elas acham super divertido, você tá trabalhando região abdominal que você precisa, você tá trabalhando isso de estar dentro, de estar fora e trabalhando alongamento também. O avião com as pernas afastadas, né, que é o bracinho abertinho, vai num pezinho, vai no outro pezinho, cabe aqui nessa faixa etária também. Sanduíche com as pernas afastadas, tá? Nada mais é do que a perna aberta lá e a barriga indo lá no chão, tá, gente? Eu vou trazer pra vocês aqui, já vou adiantar até, que é um pouco mais pra frente que ele tá, mas eu já vou falar agora, uma coisa que a gente chama de sanduíche e pastel. Sanduíche é você estar com as duas perninhas lá na frente e você dobrar o seu corpinho, né? Você levar o seu corpo até lá. Aí você fechou como se fosse um sanduíche.
E pastel, você volta e você deita o corpo no chão e leva as pernas pra cima de você. Pastel. Então daí, nome só porque uma coisa fecha, outra coisa fecha, tá, gente? Só por isso, pra ser duas coisas que são assim, né? Um pastel é fechado, o sanduíche é fechado. Então, só por isso o nome, tá? Mas é um trabalho bacana. Esse tipo de trabalho é bom fazer em cima de colchonete ou de tapetinhos de yoga, coisas assim, porque pode machucar um pouquinho, né? Porque você fica naquele balanço, né? Foi lá na frente, deitou perna lá no chão, voltou, foi pra frente. Isso é importante pros rolos, trabalha a questão abdominal também, que é bem importante pra tudo. Então é bom você ter um pouquinho de proteção ali pra proteger um pouquinho ali o cóccix, né? Que fica mais, às vezes elas são magrinhas assim, então fica mais, pode ficar dolorido, tá bom? Vamos continuar. Sapinho, costas de bailarina e costas de tartaruga, gente. Costas de bailarina, né? Postura. Costas de tartaruga, não uso mais a vovó, que hoje em dia as vovós são super mega fit, e bonitas e lindas e belas e serelepes, às vezes, então melhor que a gente. Então, costinhas da tartaruga e as costas de bailarina. Eu preciso trabalhar isso, gente, para que a criança entenda a diferença de uma coisa para outra. Ai, mas isso é óbvio, que conteúdo é esse? É óbvio, mas tem que trabalhar. A criança não sabe, ela precisa vivenciar as diferenças de uma coisa e da outra coisa para ela conseguir fazer, tá bom? Então, trabalhe isso. Uma posição sentada que já dá para fazer com elas, que vocês já podem trabalhar, tá bom? É, abriu a perna, tá? Pernoca lá abertona, braço dobra, perna, uma das pernas você tá em segunda, e uma das pernas você dobra, tá? Essa posição é uma posição que daqui você pode fazer várias outras coisas, tá? E ela já tem agora, ela já tem nessa faixa etária esse entendimento de que eu tô com as pernas abertas e uma perna dobrou, tá? E depois eu posso, tem que trocar, né, gente? Tá? Porque depois a gente pode trabalhar até assim, de colocar a mãozinha no chão, levantar o quadril, sabe, subir. Isso fica bonito até para algumas coisas e você vai trabalhando força e tal, né? E depois para trabalhar aquelas ajoelhadas assim, né, que ajoelha e coloca a perna lá para trás e o braço aqui e tal, para fazer coisas assim, você vai precisar disso. Então, desse entendimento. Uma perna é dobrada, outra esticada, então isso é legal, tá? Eu chamo isso de terceira posição, né? Posição 3, sentado, tá? Bicicleta, gente, importante trabalhar a bicicleta, tá? Também por causa dessa movimentação, então a bicicleta, ela empurra, tá? As crianças tendem, aí no caso da bicicleta é o contrário, elas tendem a puxar, então trabalha a bicicleta para empurrar. Oi e tchau. Oi e tchau, é mais fácil de fazer com as menores, mas você pode colocar todas as crianças, né, deitadas, né, em colchonetes, ou num colchão grande só que você tenha, ou também em, ou em tapetinhos de yoga, enfim. Colocou deitadinha, ergueu a pernoca lá em cima, tá? E aí a gente vai abrir e fechar a perna, né, em segunda. E aí você vai ali, você pode fazer em cada uma das crianças, que elas são pequenas ainda, elas têm um pouco, elas até fazem sozinhas, mas elas têm dificuldade para conseguir fechar a perna, tá? Então você vai e dá oi, segura as duas pernocas, abriu, oi, fechou, tchau, abriu a pernoca, oi, porque a gente enxerga o rostinho, fechou, tchau. É uma coisa que é bacana, você já vai trabalhando ali uma coisinha, tá? O sanduíche pastel que eu falei pra vocês. Alguém ouviu uma pergunta aqui, para 3 anos é indicado se era o sanduíche pastel? Sim, tá? Pode fazer com 3 anos. Sereia. O que é uma sereia? Você deita a criança de barriguinha para baixo, tá? Ela tá lá deitadinha com a sua barriguinha lá pra baixo, tá? E você coloca as duas mãozinhas dela no chão. Lembram, as mãozinhas precisam estar espalmadas, com toda a mãozinha no chão. E a criança empurra o chão. Então, ela fica assim que nem uma sereia, tá? Aqui a gente vai trabalhar, já começa a trabalhar a questão das costas, que a gente vai precisar depois pra fazer cambrês e fortalecimento dos arabesques, tá? E a gente precisa dessa força aqui do braço também, né? Tanto pra sustentação, né, para que elas consigam fazer. Então isso também é bacana de trabalhar, tá bom? Sapo esborrachado é o sapinho que a maioria de vocês trabalha, a maioria dos professores chama de sapinho, né, que é quando você deita ali de barriguinha pro chão, com as pernocas
dobradinhas atrás, né? Em borboleta ou afastadinhas também pode ser, tá? É como se fosse um sapinho esborrachado no chão, certo? Vocês também já podem trabalhar com isso, tá? Mesinha, né? Mesinha nada mais é do que a criança ficar ali nos 4 apoios, como se fosse engatinhar, só que paradinha. E você precisa ser uma mesinha. Por que que eu uso esse termo? Porque numa mesa você precisa ter as costas bem alinhadinhas. Então é importante isso, tá? Você também vai trabalhar isso. E aí você trabalhou isso primeiro, colocou elas ali e você vai fazer andar de gatinho, né? Que nem um gatinho. A criança vai circular engatinhando. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a dissociação de braços e pernas e andar de gatinho, engatinhar, trabalha isso, tá bom? Que a gente vai precisar depois, tá? Aí eu posso colocar uma bandeira no gatinho, gente. O que é uma bandeira no gatinho? A criança tá ali nos 4 apoios, né? E ela vai esticar uma perninha atrás, né? Uma das perninhas, levantando essa perninha como se fosse uma bandeira que ela tá colocando lá no gatinho. Colocou uma, eu já tô trabalhando aqui, ó, costas, para trabalhar as arabescas depois, já tô trabalhando uma questão também de equilíbrio, que é importante, né, porque muda, né, os meus eixos de apoio, que vão mudar daqui a pouco quando ela levantar, então isso é importante que seja trabalhado, tá bom? Pequeno e grande, né? Pequeno, fico pequenininha, cocadinha, abaixadinha lá no chão, com as minhas 2 mãozinhas no chão. Grande, eu afasto tudo de fora do meu corpo. Levanto, fico em pé, abro as minhas pernas em segunda posição e os meus braços em V. Então você trabalha o que é pequeno, o que é grande. Esse conceito de estar bem pertinho do seu centro, bem afastado do centro do seu corpo, né? Aquilo que é pequeno e aquilo que é grande. E aí, como trabalhar, dá pra fazer de um monte de jeito, né, gente? Porque também se eu for dar todas as formas aqui de trabalhar, a gente fica aqui uns 6 dias falando, tá? Vamos lá, continuando. Mexer o bumbum, gente. Mas é balé clássico, mas ela não vai encaixar, tá? Se ela primeiro não descobrir que o quadril se mexe. O quadril mexe sim, ele balança para um lado e para o outro, ele vai para frente e para trás, e eu preciso mostrar isso para essa criança, porque senão eu vou passar o resto da minha vida pedindo para ela encaixar um quadril que ela não tem domínio e que ela não conhece. Então, vamos lá. Mãozinha na cintura, mexendo o bumbum, né? O quadril para um lado e para o outro, certo? Para que elas entendam, tá? Balançar os braços, essa coordenação também é importante. Elas às vezes têm dificuldade de fazer. Subir os braços, balançar os bracinhos como se fosse um axé, ó, lá em cima. Só isso, tá? Pode colocar uma música mais rapidinha. Vocês vão ver como elas têm dificuldade de fazer esse tipo de coordenação, que é importante, que a gente vai precisar depois, tá? Aí, ainda na questão do mexer o quadril, você pode acrescentar isso um giro. Elas podem girar mexendo o bumbum, que também é um trabalho de dissociação. Vassourinha,